Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de conversa virtual, né? Onde ao longo desse mês estamos aí debatendo e refletindo sobre os mais diversos temas, né? E o que é mais importante, esses temas, eles não são escolhidos por mim, são temas que são sugeridos pelos próprios internautas, e aí a gente tenta encontrar aí um colaborador que contemple aí com esses temas. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo de formação, onde atuo no Centro de Atenção Psicossocial da cidade de Araraquara. Sou professor no Centro Educacional e Técnico, também aqui de Araraquara, e além disso, atuo na clínica como psicólogo clínico autônomo. E hoje a nossa live vai ao encontro aí das questões da educação, né, cujo tema é aulas online em tempos de Covid-19, as consequências na vida dos alunos, de sua família e dos educadores. E para contribuir com essa temática de hoje, né, eu convidei o meu querido amigo e professor, né, o Ronaldo Mota, que é graduado em Química e Matemática, é mestre em ensino de Química pela Universidade Federal de São Carlos e conselheiro estadual da APUESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Então, professor Ronaldo Mota, seja muito bem-vindo à nossa roda de conversa virtual. E agora eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para os nossos internautas para a gente dar início ao nosso bate-papo reflexivo de hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço desde já aí o convite para poder participar da discussão desse tema, da apresentação desse tema, que é bastante candente, né? É bastante atual, né? Nesse momento de pandemia, né? De afastamento social, tá certo? Como o Paulo já apresentou, né? Vamos dizer assim, o nosso currículo, né? Eu sou professor, então, já de 34 anos de sala de aula, né? Atuante em sala de aula, ao mesmo tempo em que eu também sou muito ativo no meio sindical e nos movimentos, né? De lutas sociais, entre eles o da educação, tá certo? A gente está há muito tempo aí via sindicato, via essas organizações, né? Lutando aí por uma educação pública e gratuita, né? E a APUESP, que é um sindicato dos professores da rede pública do Estado aqui de São Paulo, talvez não, é hoje o maior sindicato de filiados, né, em número de filiados da América Latina, né, e é um dos maiores sindicatos em número de filiados da educação, talvez, do planeta. Né? Então, é um sindicato muito grande, né, bastante atuante, né, e bastante democrático, né, do ponto de vista da participação, né. Então, a parte da minha trajetória tem a ver um pouco com isso, né, com o envolvimento sindical e dentro desse envolvimento sindical, a nossa luta em defesa de uma educação pública gratuita e de qualidade, ok? Um pouco isso. Então, vamos lá, Paulo. Não sei O se microfone aqui, que estava tentando encontrar aqui. Então, professor Ronaldo Mota, para iniciarmos aí o nosso grande debate reflexivo, gostaria de perguntar ao professor como que o senhor avalia a educação do Brasil, sobretudo nesse momento de distanciamento social em decorrência aí dessa pandemia que a gente vem vivenciando. Uhum. Bom, as críticas, né, em relação à educação pública, elas existem, né, dentro dos mais diferentes governos, né, e essas críticas elas são de fato relevantes, elas encontram muito encontro com de fato a realidade que os usuários, né, os pais, os alunos vivenciam nas respectivas escolas públicas e nós professores também, né, que tem a ver com a eterna promessa dos vários governos que já se sucederam tanto em nível federal como em nível estadual e possivelmente nos municípios, né,
com a dita valorização do professor, com a dita condições de trabalho e de estudo, né, para os nossos alunos, né, para que a comunidade possa se envolver com a escola, né. E o que a gente vê, as próprias pesquisas, né, nesse campo de avaliação da educação em nível nacional e nos estados também, o que tem ocorrido é uma avaliação que nota-se ainda muitos aspectos negativos e até uma piora nessa condição de profissional dos professores, né, e mesmo da parte estrutural das escolas. E tudo isso tem muito a ver com essa questão do financiamento do ensino público, né? O valor alocado da verba federal que os entes federativos, ou seja, os estados e por consequência, também os municípios, têm para usar, a gente pode até dizer assim, ó, tem dinheiro, mas ele é mal gerido. É verdade que ele é mal gerido. Na maior parte dos estados e municípios, a gestão é muito ruim. Há muito desvio do dinheiro. Mas também é verdade que o dinheiro é pouco, né? Então, é mais criminoso ainda o desvio do dinheiro porque você desvia de uma função extremamente social, né? Que é a questão da educação, os parcos recursos que chegam até a escola, né? O que deveriam estar na escola. Mas os recursos, eles são, de fato, ainda pequenos, né? Ele é muito pouco, né? Hoje, né, inclusive, está ocorrendo a votação, nesse momento, né, da manutenção do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico, um fundo que foi criado exatamente com a ideia de você alocar recursos que são obrigatórios de serem utilizados, tanto do município como dos estados. O governo federal retém esse dinheiro e devolve para os estados e para os municípios na proporção de alunos que esses locais vão ter, tá certo? Como uma forma de socializar. E isso tem que garantir um padrão mínimo, né, de investimento. Portanto, se o município, com o dinheiro que ali foi colocado, está abaixo da média necessária, existe dentro da lei uma obrigação que o governo federal cubra, ou seja, que o governo federal coloque um pouco mais de dinheiro. E o que se está discutindo nesse momento, esse fundo é uma lei que tinha vigência de 20 anos, né? Os últimos 10 anos terminam exatamente agora em dezembro, e se não for votado, o que nós vamos ter é uma possibilidade de um colapso ainda maior da educação, principalmente em nível municipal, porque os municípios, inclusive os salários dos profissionais da educação, na maior parte das vezes, são utilizados, são possíveis graças ao dinheiro do fundo, né? Então, é uma situação bastante urgente que a gente consiga manter o fundo e ampliar, na verdade, a possibilidade de investimento do governo federal nessa média de investimento para que a gente possa ampliar a qualidade, ou seja, cobrar do governo a qualidade significa a gente ter um maior investimento, tá certo? Para a educação. Então, há todo o lobby do setor privado, principalmente, muitas vezes, de disputar parte desta verba, né, direcionada à educação pública, onde a oferta de bolsas, por exemplo, eles disputam dizendo que essa oferta deveria ser coberta pelo dinheiro público, pelo governo federal, estadual e municipal. E nós achamos que o dinheiro tem que ser público para o ensino público, tá certo? Então, hoje, nesse momento, a Câmara dos Deputados está lá discutindo e estamos torcendo para que vote o projeto que tramitou aí durante já algum tempo dentro do Congresso Nacional, que garante a manutenção do fundo como uma lei, não mais uma lei provisória, mas uma lei, de fato, que transforma essa política como uma política de Estado, a ser utilizada independente dos governos que são eleitos, né? E com a possibilidade de ampliação da obrigação do governo de investir neste fundo, o que poderia ajudar, contribuir na melhoria aí, então, da qualidade de ensino, das condições de trabalho, da parte física da escola e do próprio salário do professor. Ok, professor.
muito obrigado aí pela explicação, pelo esclarecimento, né, sobretudo nessa questão do Fundeb, né, que, como o senhor bem colocou, está sendo votada hoje, e dependendo do seu resultado, né, a gente pode ter ganhos, mas a gente pode ter perdas com prejuízos aí gigantes para a população, sobretudo, eu diria que para a população aí mais vulnerável, né? Então, é algo para se pensar. Então, as pessoas reclamam muito da questão política, mas eu sempre falo que a política ela está em todos os meios, em todos os momentos da nossa vida. A gente respira política, né? Porque tudo está envolvido aí com a questão da política, inclusive a educação gratuita. E aí eu quero aproveitar para dar uma boa noite aqui a Maria de Lourdes, que está aqui conosco, o Matheus Reis, a Eliana Aparecida Silva. Então, boa noite. E para dar continuidade, professor, gostaria de saber do senhor quais os impactos que o ensino remoto nessa pandemia tem na vida tanto dos alunos, quanto dos familiares desses alunos, quanto dos professores, dos educadores. O que o senhor nos diria? Boa noite aí aos meus amigos, alguns que são aqui de São Carlos, né? Fica aí o meu abraço, tá? E obrigado aí pela participação, né, nessa live. Então, assim, ó, se a gente, presencialmente, nós já temos uma carência de recursos e de condições, né, para poder dar um ensino adequado, né, para a população, para o filho do trabalhador, principalmente, né, que tem aí uma grande necessidade para poder superar as suas dificuldades de terem a aquisição do conhecimento, ou seja, o conhecimento é algo importante, né? E nem sempre o conhecimento, muitas vezes as famílias nos cobram isso, né? De que o conhecimento importante é aquele que o possibilita entrar numa fábrica e desenvolver uma função, né? Evidentemente que o conhecimento ajuda a garantir emprego, ajuda a ter um bom emprego, um bom posto no local de trabalho, né? Mas é preciso que esses nossos alunos, de fato, saiam das escolas com um pensamento crítico, com uma mente aberta, né? Que possam, inclusive, ajudar a sociedade a superar os seus problemas. Então, nós temos que sair da ignorância, da falta de conhecimento, da falta de conhecimento, inclusive, do passado, do conhecimento já estruturado, né, e descoberto pelo ser humano, certo? Entre eles, aqueles que estão relacionados à própria saúde, né, como a gente está assistindo nesse momento. Bom, então nós já temos uma carência, né, para poder trabalhar com essa importância que nós estamos aqui apresentando, né? O ensino, ele é muito importante para essa superação, tá? Dos seus filhos, né? Que estão muitas vezes, na maior parte das vezes, na periferia, né? Eu sou um aluno da periferia que, graças ao estudo, eu consegui ter uma formação que me dá um trabalho digno, um salário talvez não tão valorizado como eu acabei de dizer, como é a vida do professor, mas é uma situação mais digna, talvez, do que uma boa parte do que a gente vê hoje em dia, que é o trabalho informal, né? Um trabalho em que não garante nenhuma condição, nenhuma garantia, né, de direitos, caso você seja demitido, né? E a sua demissão ela é mais fácil, né? Então, eu gostaria de enfatizar um pouco isso, né? A importância da educação como redentora da melhoria da vida, da consciência e de soluções dos problemas da própria sociedade, tá certo? Por isso ela é importante, né? Nesse momento de pandemia, né, e de reclusão, tanto dos professores como dos alunos, ou seja, a nossa impossibilidade de estar na escola, né? E por que nós temos essa impossibilidade? Porque há uma pressão nesse momento, na medida em que os setores econômicos estão sendo liberados para o trabalho, né? E, portanto, nós temos pais e mães indo trabalhar e os filhos, muitas vezes, não têm com quem ficar. Há uma pressão no sentido, e eu entendo até essa pressão, né, no sentido de que o filho teria que ir para a escola, que é o local seguro para ele ficar, né? O problema é que a escola, ela é o oposto do que nós estamos discutindo hoje como segurança da saúde, né? Para ter segurança, né, do ponto de vista da saúde hoje, nós precisamos ter um afastamento social.
certo? Nós temos que estar longe um do outro. E a escola é o local em que nós praticamos o contrário. Nós praticamos a aproximação, né? As atividades, inclusive, pedagógicas, atividades, elas envolvem o entrosamento social dentro da sala de aula e entre as salas de aula, né? Nos intervalos, né? Nas aulas vagas, na entrada da escola, na saída, né? Certo? Então, com certeza, muitos estudantes que estão aqui nos assistindo e os filhos dos pais que aqui nos ouvem nesse momento, né? Nos assistem nesse momento, devem estar muito ansiosos para voltar para a escola, porque, de fato, a escola tem hoje uma importância muito grande, que é uma importância social, uma importância do ponto de vista das relações, né, de amizade, a construção, muitas vezes, né, de valores, né, que passam pela escola. Então, evidentemente que nós não desconsideramos isso, ele é importante, mas é um grande risco a volta às aulas nesse momento, tá certo? Então, por isso, nós defendemos, né, nós achamos que a atitude que está sendo praticada no mundo inteiro a escola, enquanto existir pandemia, é o último local em que nós podemos discutir a sua volta, porque envolve exatamente a aproximação. Se nós tivermos uma pessoa contaminada numa escola que envolve 1.000 ou 500 ou 200 estudantes, a possibilidade de ocorrer a contaminação e dessa contaminação se alastrar, inclusive para as famílias, é praticamente de 100%. Tá certo? Como a gente já teve alguns casos, como o da Coreia, que em 15 dias teve que reverter esta situação de liberação das escolas e voltar atrás, fechar as escolas, inclusive com caso de mortes de estudantes, comprovadamente, pelo fato de ter tido a abertura das escolas para as aulas presenciais. Tá certo? Então, esse é um primeiro, acho que um debate importante, né? Que os pais, que os estudantes têm que entender, né? Aqui, apesar de nós considerarmos a importância da presença, das aulas presenciais, elas serem fundamentais, elas são insubstituíveis, tá certo? Mas hoje nós não temos alternativa, né? Para defender a vida, nós vamos ter que ter este afastamento, infelizmente, tá certo? Por uma questão mesmo de vida, né? E aí, o que nós estamos sentindo, né? Primeiro, o afastamento provou que, de fato, as diferenças sociais no país, elas são brutais, né? Você tem escolas particulares em que os alunos têm uma estrutura e uma capacidade de estrutura dada pela família muito maior para acompanhar esse sistema online de aulas, com computador ou com celular, com uma melhor internet, né? Mesmo nessas escolas, mesmo nesse setor social, há uma dificuldade pedagógica do ponto de vista da aprendizagem, né? Porque, como eu disse, a presença, a relação social, ela é um componente importante para que ocorra, de fato, a aprendizagem formal, né? E, por outro lado, o outro setor, principalmente esses setores que frequentam a escola pública, que é em torno aí de 85%, 90% da população nacional, em torno de 90% da população nacional, o que a gente tem verificado, e ela é importante porque ela vai tirar alguns temas que eram apresentados para nós como coisas inadiáveis, né? A questão da tecnologia na escola, a possibilidade de substituir o professor por um ensino online. Me parece que todo esse debate, hoje, o afastamento, a experiência que nós estamos fazendo nesses 4 meses mostram que é uma catástrofe, né? Uma catástrofe social, inclusive. Porque você tem alunos, inclusive aqui em São Paulo, né, que tem o governo do estado criou um centro chamado Centro de Mídias, que é responsável por produzir aulas online e colocar essas aulas online, né, nas plataformas, televisão, digitalmente, né? Mas o que a gente percebe é que as últimas pesquisas indicam aí em torno de 51% dos alunos matriculados tiveram algum tipo de acesso. Não significa que eles acompanham as aulas cotidianamente. Eles tiveram algum tipo de acesso. Ou seja,
a adesão a essa forma de aprendizagem ela é muito pequena. E por que é pequena? Então, uma das detecções, e que a gente faz, inclusive, na escola, né? Eu dou aula numa escola de ensino médio e ciclo 2, aqui em São Carlos, onde são 1.500 alunos aproximadamente, arredondando, né? Desses 1.500 alunos, no período da noite, principalmente, a gente tem uma média aí de 2, 3 alunos que entram em qualquer forma online que a gente tem, disponível para esses alunos, né? E uma das pesquisas aí que a gente constatou internamente na escola, e isso bate com o que está sendo discutido em nível nacional, porque nos outros estados também ocorre a mesma coisa, né? É que, primeiro, você tem uma grande gama de estudantes que não tem primeiro uma internet de qualidade, que suporte você ficar ali 5 horas conectada sem que você tenha algum tipo de interrupção, né? Existe, na verdade, inclusive em algumas regiões aqui de São Paulo, que você pode ter o dinheiro, mas você não tem o serviço prestado, né? Por exemplo, Zona Sul, algumas regiões ali da Zona Sul, você não tem uma internet de qualidade, internet oferecida, mesmo que você pague. Aqui em São Carlos, a mesma coisa. Tem algumas regiões em que a internet possível é a internet colocada aí, por exemplo, no sistema rádio ainda. E aí o número de bytes emitidos ou recebidos, ela ainda é baixo. É um serviço caro, né? Então você tem essa primeira limitação. A segunda limitação, que é mais ainda emblemático a separação, a diferença social, a catástrofe social que o país tem mergulhado nos últimos anos, né? Por responsabilidade, evidentemente, desses governos, e o Bolsonaro, me desculpem, mas é um dos principais responsáveis nesse momento pela catástrofe que a gente vive, inclusive do ponto de vista da pandemia, criando essa confusão toda entre voltar, ter emprego e não ter emprego, ter vida e ter lucro, né? E assim por diante. Mas a questão é, uma boa parte desses estudantes, eles não têm a ferramenta para acessar, mesmo que tivesse a internet, né? A maior parte deles não possui nenhum tipo de computador, seja notebook, seja um tablet, a maior parte deles tem um celular, e esses celulares são desatualizados, são celulares antigos, que não suportam você ter uma atualização desses sistemas de mídia, né, que são colocados e que estão sendo colocados aí via sistemas produzidos em cada estado ou por um pool, né, de empresas que colocaram esse sistema no ar, né? Você precisa ter um celular, se for um celular que tenha uma capacidade tal de receber esses dados e de que você possa operacioná-lo, né? Normalmente, esses celulares mais antigos ou celulares mais simples, você não vai ter a condição de poder acompanhar essas aulas. Então, internet, precisa ter dinheiro. Em algumas regiões, mesmo com dinheiro, você tem o problema da infraestrutura do país, que é precária ainda do ponto de vista da comunicação, né? Segundo, do ponto de vista ainda social, as diferenças de classes sociais impõem isso, né? Você tem que ter um equipamento, esse equipamento é caro, né? Ter um celular hoje não é uma ferramenta barata, né? Principalmente se a gente estiver discutindo aqui um bom celular, um celular atualizado, né? Terceiro, vamos imaginar que você tenha celular, que você tenha internet, ou que você tenha um computador, né? As aulas online, como eu disse inicialmente, elas oferecem para nós uma dificuldade muito grande, né? Para o aluno e para o professor do ponto de vista de como se relacionar, de como fazer com que essa aprendizagem ocorra à distância, né? Sem você poder olhar olho no olho, saber se o aluno, se o estudante, de fato está entendendo, se ele está se empenhando, né? Então, essa é uma dificuldade para nós professores. E para os estudantes, essa dificuldade em receber essa informação e transformar essa informação em uma aprendizagem, né? Ou seja, a cognição, né? Fazer essas inter-relações mentais depende de toda essa possibilidade de interação com o conteúdo da forma como ele está sendo passado. Tá certo? Então, a gente não tem. E aí, como que ele tira a dúvida? Vai tirar, ele tem uma estrutura familiar possível, ou seja, pais, mães, um irmão mais velho, né, que possibilite a ele poder trabalhar, ajudá-lo a tirar essas dúvidas, né?
a gente sabe que na maior parte dos casos isso é muito difícil, né? Quanto mais avançado esse aluno tiver no degrau aí da escolarização, saindo da alfabetização, indo para o ciclo 2, indo para o ensino médio, maior a dificuldade, isso é natural, né? Mesmo para pessoas mais instruídas. Né? O meu caso, um engenheiro, pode saber disciplinas de exata, mas vão ter limitações nas disciplinas de humanas, né? E a questão do tempo, né? Dessas famílias para poderem acompanhar os seus filhos, tá certo? E agora vocês imaginem uma outra situação. Você ter na sua casa alguém que só tem um celular, uma família com um celular, e nessa família você tem 3 estudantes, 3 adolescentes ou crianças em idade escolar. Como é que você divide o tempo, o aparelho, né? Para que ele possa estudar acompanhando aí a internet por esse meio? Vocês já pensaram um pouco nisso, né? Não sei se alguém aqui está nessa situação, eu imagino que não, porque está acompanhando algo online, portanto deve ter uma internet, deve ter um aparelho, né? Mas vocês já imaginaram a situação? Né? A televisão tem mostrado aí, né? A mídia mais geral aí tem mostrado, né? Vários exemplos, né? Inclusive com entrevista, né? De famílias que vivem esse drama. Né? Quem é que vai acompanhar a aula hoje? Né? É o A, o B ou o C? Né? O João, a Maria ou a Carla? Entende? Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem e que o governo não consegue suprir. Tá certo? Não sei se a gente pode adiantar, inclusive, por esse ponto, né? Mas eu acho que é isso. Do ponto de vista das dificuldades, são essas as que estão colocadas, né? Não, muito bem colocado, muito bem pertinente aí a fala do professor, né? Nos chama a atenção para várias situações que talvez as pessoas não tenham parado para pensar, como essa última situação que o senhor colocou, né? E aquela família que tem 2, 3, às vezes até 5 crianças ou adolescentes em idade escolar e muitas vezes tem um único computador, um único celular, né? Tem a dificuldade aí dos pais, que muitas vezes não conseguem acompanhar no que diz respeito a dar instrução a esses filhos, e a gente sabe da dificuldade mesmo de ter aula online, né? Porque muitas vezes o aluno tem uma dúvida, não tem aquela devolutiva de imediato, e isso, ao invés de estimular, faz com que o aluno acabe se distanciando cada vez mais, porque não foi sanada aquela questão, então não vai ter estímulo aí para ir adiante. E uma outra situação também, que eu fiquei pensando aqui quando o senhor colocou, eu acredito que tem muitos colegas professores, né, acho que tanto da rede pública quanto da rede privada, que vem até sendo penalizado aí também pelo fato de não ter essa estrutura. Eu conheço professores que o que ganha não dá para pagar uma internet de qualidade, não dá para ter um equipamento de qualidade. E esses professores tiveram que se endividar aí para continuar fazendo alguma coisa que foi imposto aí pelas instituições às quais eles trabalham, o que é bastante penoso, eu acho, né, para o professor se ver numa situação aí como essa. A outra situação, a dificuldade que o senhor trouxe, né, de nós, enquanto professores também, nessa questão da aula online, né? Não fui preparado para dar aula online, né? Eu não entrei num concurso público especificamente para dar aula de ensino à distância ou dar aula online. Eu fui preparado para dar aula em sala de aula. E o que eu venho, se eu estiver errado, me corrija, a gente não teve um treinamento para isso. Né? A coisa foi jogada e aí, ó, se vira, se você tem estrutura ou não, eu não sei, se você tem o preparo ou não, o manejo ou não para trabalhar com as aulas online, eu não sei, mas aí se vira o que a gente tem. Eu entendo que é uma questão de pandemia, não foi uma escolha, mas eu acho que o mínimo aí deveria ser oferecido, né, como até a própria questão do treinamento, a questão de uma infraestrutura, né? E aí, nesse sentido, tem uma questão aqui que é colocada pelo colega, eu vou pular algumas, mas depois eu volto, né, que eu acho que o senhor até deve conhecer. Ele coloca: além das carências de recursos nas unidades escolares, a maioria dos professores não foram instrumentalizados para essa nova realidade das aulas online,
que o senhor colocaria para o Alexandre, que é o internauta que está nos assistindo e faz essa colocação aí? O microfone, liga o microfone. O microfone está desligado. O final da pergunta, desculpa, se cortou aqui para mim. O Alexandre, ele coloca o seguinte: além das carências de recursos nas unidades escolares, a maioria dos professores não foram instrumentalizados para essa nova realidade das aulas online. Uhum. Não, é isso. Eu falei muito da questão do aluno, né? Mas você, inclusive, completou um pouco, Paulo, e está correto também o Alexandre, certo? Esse é um outro lado da dificuldade que nós temos nessa aula online, né? Os professores, primeiro, a questão da formação, a formação de como interagir pelo vídeo, se é que é possível, né? Você ter uma interação adequada, né? Para poder fazer o processo educacional com aprendizagem, de fato, né? Então, é isso que nós estamos dizendo, né? Parte da aprendizagem, as teorias educacionais dizem, é preciso você ter uma relação social, certo? Então, é inevitável que o prejuízo está colocado, né? Principalmente quando a gente fala de ensino para crianças e adolescentes. Uma outra coisa é o ensino profissional, na forma de EAD. É um outro debate. Nós estamos discutindo aqui a dificuldade para você prender a atenção de estudantes e motivá-los para o processo educacional, adolescentes e crianças, né? E o outro lado, né? Portanto, o professor já tem essa dificuldade. A segunda, de uma hora para outra, né? Professores que não tinham tanta treino para trabalhar com plataformas digitais, de repente ele foi colocado numa avalanche, né? Os governos, isso em todos os estados, né? Ou a maioria dos estados, isso está ocorrendo, sem nenhuma forma de treinamento a esses professores, ou os treinamentos são pro forma, ou seja, é apenas para dizer que foi dado, os professores estão tendo que aprender na raça, né? Como fazer uma sala, como gravar uma aula, como se comunicar. Mas para isso ele também precisa do quê? De ferramenta, ele precisa de equipamento. E as nossas condições salariais, o nosso salário, né, ela não permite, muitas vezes, que a gente tenha esse equipamento, né? E, na prática, o que os governos, de uma certa maneira, estão dizendo para os trabalhadores de educação é que você tem que fazer a aula online e você tem que ter a ferramenta, o problema é seu. É como se um vendedor do tipo call center, né? Mas que ele não está no call center, ele trabalha na sua casa, tá certo? Fosse dito o seguinte para ele: olha só, nós vamos formar um call center aqui, ó, mas quem vai colocar o telefone aqui não é a empresa, é você. Você compra o seu telefone, tem que ser um telefone bom aí, e você vai usar, inclusive, os seus créditos para fazer as ligações. É mais ou menos isso que está sendo colocado para os trabalhadores de educação. Ou seja, eu estou usando a minha energia, os professores estão usando a energia elétrica da sua casa, os seus dados de internet, tá certo? Para poder acessar os alunos, que muitas vezes também não têm nada disso, né? Então chega a ser, inclusive, um certo absurdo a situação em que nós estamos colocados nesse momento, né? E que muitas vezes, né, o gestor, seja o responsável pela região, chamados diretorias de ensino, a Secretaria de Educação diretamente, muitas vezes gestões das escolas, jogam essa pressão que a Secretaria de Educação está fazendo, joga essa pressão para cima do professor. O professor já está estressado, o professor já está indeciso em relação ao que pode fazer, e muitas vezes o que vai acontecer é que essa pressão é jogada para nós. Você tem que fazer isso. Se você não fizer, você vai ficar com falta. Se você não tiver o equipamento, se vira. Se você não conseguir acessar o aluno, nós vamos aqui discutir a sua situação na escola, né? Então, há uma tentativa de naturalizar que essa situação é nossa obrigação. E o que não é, tá certo? Nós não temos nenhum financiamento de equipamentos,
e o governo do estado tem mal e porcamente uma forma de acesso gratuito pela internet aqui em São Paulo. Eu não sei como é que estão aí em outros estados, né? Não sei se tem gente aqui de fora, mas seria legal até dizer, né? Mas que para o aluno fazer o acesso em si nesta linha, ou nessa conexão, ele precisa ter crédito. Porque ele precisa ter crédito para acessar a plataforma digital, e aí dentro da plataforma digital ele é liberado para usar o crédito que, segundo ele, o governo é que está disponibilizando gratuitamente, pagando. A gente não sabe exatamente qual é o custo para o Estado também, com os seus parceiros aí, Google, empresas de dados, né? Como é que está sendo pago esse pacote de dados aí para qualquer um que quiser acessar em nível estadual e possivelmente em nível nacional aí em outros estados. Tá? Então é isso. Já vivemos hoje, de fato, uma situação de precariedade. Né? Tem sido muito usado aí um termo, né? O silenciamento da educação, né? O silenciamento dos profissionais da educação em relação a todo o debate que se faz hoje sobre as aulas online e, inclusive, sobre o maior absurdo, que é a possibilidade de volta. Aqui em São Paulo, onde nós estamos tendo, nas últimas semanas, o maior número de vítimas de Covid, se discute, já tem, na verdade, um calendário da volta dos alunos à escola. Eu não consigo entender, entende? A gente, né, na educação discute conhecimento, né, e me parece que o conhecimento desses burocratas do Estado não foi muito bem aprendido, né? Ou, de fato, o conhecimento é ignorado. O que importa aqui é uma decisão política de mostrar para a população que está tudo na normalidade, mas não está. Né? Então, tudo aquilo que eu disse no início me parece que se transforma na possibilidade de um genocídio da forma como o governo do Estado está colocando a volta aqui no principal estado da União, o mais rico, que é o estado de São Paulo, com a possibilidade, não, com o calendário já pronto, de que dia 8 de setembro voltamos às aulas com 35% dos alunos. Né? Então, bastante preocupante, né? E só para complementar mesmo, colocando aí a minha opinião, né? O senhor falou que é um absurdo, eu diria que além de um absurdo, isso é uma selvageria, né? Tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para essas famílias, né? Se a gente for analisar a fundo aí todo o conhecimento dessa problemática que o senhor acabou de nos expor, né? Aí a Ana Paula, que é professora, né, eu acho que em relação ao Fundeb, ela coloca, né, dependendo da votação aí, do resultado da votação, né, são perdas irreparáveis, por isso a gente precisa ficar atento. A Julieta Lui, da Boa Noite, está aqui conosco. A Leide Lira, ela coloca assim, ó, tendo em conta que tem crianças que não têm acesso à tecnologia, e isso não se torna uma desigualdade na educação. Então, o professor falou muito bem também a respeito disso. A Fernanda Bianchi, da Boa Noite, né? A Leide Lira coloca quais os maiores desafios do ensino híbrido. O senhor acabou colocando aí também, né? Algumas situações. O Lene coloca assim, parabéns aos envolvidos, tema super importante, a Mônica da Boa Noite. E aí o Matheus Reis, ele coloca, o governo federal com sua proposta de Fundeb contra o texto debatido pela Comissão de Educação, propõe retirada de 6 bilhões por ano deste fundo para os chamados VOIES, destinados para a educação privada. Gostaria que o Ronaldo explicasse por que esta ideia de privatizar a educação dos filhos do trabalhador é uma verdadeira armadilha. O senhor chegou a ouvir, professor, o que o Matheus colocou? O que o senhor poderia colocar para o Matheus? Meu abraço aí ao Matheus, tá? Conselheiro aqui da PUESP de São Carlos, juntamente com a Julieta Lui, tá certo? Um beijo aí para a Julieta, o Doni, né, que é o Lene aqui, a Nice, tudo gente nossa participando aí, tá certo? O Robson Favareto, estou vendo aqui também, a Nice, né? Muito obrigado aí por prestigiar, né, o Paulo e o próprio assunto que nós estamos aqui tratando, tá certo? Mônica, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, tá? Desculpa aí se eu não conseguir, né?
Mas o problema da privatização do ensino, né, eu coloquei no início, né, que o grande problema do ensino público é a disputa que existe dos grupos econômicos envolvidos na política pública, né? E esses grupos econômicos, evidentemente, eles querem parcela do dinheiro dos nossos impostos para as suas empresas, né? Então, o que a gente tem aqui é uma tentativa de mercantilização do ensino, ou seja, de tentar transformar o ensino em um negócio rentável. E quem pagaria por esse negócio seria o Estado, né? Seria com dinheiro público, tá certo? Isso garante um sistema de qualidade, um ensino de qualidade, um ensino de que a gente possa dizer que vai garantir a qualidade necessária, né? Porque isso é muito trabalhado muitas vezes nas nossas cabeças, né? O que é público não presta, o que é privado é bom, né? Isso em todos os níveis, né? Então, o que nós estamos dizendo é que isso não é verdade, isso não é possível na educação, assim como não é possível na saúde, tá certo? Na educação, essa disputa, ela vai fazer inevitavelmente que você tenha uma precarização maior, primeiro, do ponto de vista dos trabalhadores, é o que a gente vê hoje já no setor privado. O que é precarização? Ou seja, as empresas que receberem, né, o voucher, né, que o Matheus comentou aí, significaria o seguinte, né, o governo daria uma certa cesta, uma bolsa para cada família poder pagar uma escola para o seu filho, tá certo? Essa bolsa não significa que vai pagar aquela mensalidade. Você vai atrás de uma escola que, com aquele valor, você consiga pagar a mensalidade, ou você se obriga a completar o valor da mensalidade. Tá certo? Então, com isso, o que você tem? Primeiro, você vai aumentar o endividamento das famílias, inevitavelmente, porque o mais provável é que esse valor será insuficiente, de fato, para você cobrir a mensalidade das escolas particulares. Segundo, é que as escolas elas podem baratear o ensino, e a gente já tem isso em grande medida, principalmente no ensino infantil, uma vez que os municípios, na maior parte, não conseguem garantir, né, a universalização das vagas de creche, né, e muitas vezes os pais são obrigados, né, principalmente as mães, que são trabalhadoras, né, são obrigadas a pagar uma escola, uma creche ou uma escola infantil para poder ter o sossego, para poder ter a tranquilidade de ir trabalhar e saber que o seu filho está em segurança ali estudando, né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Né? O que já acontece, que eu estava dizendo, né? As escolas baixam o seu preço e, para manter o lucro, elas vão pagar pior, né, com menor salário, os profissionais que ali são contratados por essa empresa. Ou, às vezes, nem tem registro, né, esses profissionais. Ou são trabalhadores temporários, uma vez que a legislação é cada vez mais flexível, não só na educação, mas para todos os setores, né? E essas trabalhadoras e trabalhadores, né, professoras, professores, funcionários de apoio pedagógico de um modo geral, muitas vezes são contratados temporariamente com salário mínimo, tá certo? E vivendo o terror ali dentro, sem poder, inclusive, dizer, né, que o ensino e que as condições ali, elas são muito ruins, certo? Então, esse é um dos problemas, um dos grandes problemas que estão colocados para nós, ou seja, tentar privatizar o ensino público, é isso, né? Significa mercantilizar, e nós vamos abrir verdadeiras fábricas de escolas que vão criar vagas com todo tipo de valor, mas sem nenhuma garantia de qualidade da educação. Por isso, nós precisamos de uma empresa, de uma escola estatal, né? Nós precisamos de uma escola estatal, nós precisamos desse dinheiro chegando na escola, com o investimento necessário, e precisamos de formas de controle não só da qualidade, mas do próprio investimento que está sendo feito, né? Então, nós achamos que isso é necessário, né? A escola pública está sucateada, não é porque o público ela gerencia mal, ela não sabe gerenciar, ela não quer gerenciar. E isso ajuda, inclusive, muitas vezes, a nos convencer do que o privado vai ser melhor, porque o privado é mais competente.
O privado vive do lucro. Significa que, para ter um ensino de qualidade no ensino privado, ele vai ter que custar mais do que custa, inclusive, hoje no ensino público. Com esse valor praticado pelos governos no ensino, nas escolas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou até mesmo federal, que ainda tem um certo respiro, né? Mas a gente sabe aí que o ataque ao servidor público e aos serviços federais também é muito grande, né? Ainda mais agora, desde o governo Temer e passando agora pelo governo Bolsonaro, né? As verbas elas vão minguando, né? E atacando cada vez mais, inclusive, não só o trabalhador, né? Os servidores públicos federais, né, como nos estados e municípios ocorre, mas também as condições de trabalho na medida em que você tem um congelamento, né, de investimentos que possam ser feitos no setor público, tanto na saúde como na educação, aprovada no governo do Temer e que foi mantido e que quer ser ampliado a redução, na verdade, com essa lei do Fundeb aí que foi o projeto alternativo, por exemplo, do Fundeb, que foi apresentado ontem à Câmara dos Deputados, que está em debate hoje. Se passar o projeto alternativo, o que nós vamos ter é algo que confluirá na redução do dinheiro que existe hoje no Fundeb. Portanto, o Fundeb também entraria no mesmo corte de verbas públicas que o governo federal impôs, de um modo geral, ao orçamento da educação e da saúde como um todo. Né? Então, acho que não sei se eu consegui responder. Um abraço aí para o Caixa também que entrou, né? Conseguiu de forma brilhante. E aí a Cleonice coloca muito bem fato, né? A professora Julieta coloca brilhante, Ronaldo. O Robson coloca boa noite a todos e o Matheus contribui. Aqui a gente dá voz a todos os internautas, né? O Matheus continua contribuindo, falando: outro desafio é fazer as crianças e adolescentes enxergarem a internet e as redes sociais como um instrumento formal de ensino-aprendizado. E isso na pressa, no improviso e sem planejamento, né? As redes sociais se consagram entre a juventude como um instrumento de lazer, descontração, entretenimento e jogos, e etc. E aí o Alexandre coloca: a didática das aulas online é totalmente diferente das aulas presenciais, com certeza, né? O Alexandre continua falando: os professores tiveram que assumir o papel de salva-vidas em um mar revolto de ondas intermináveis, sem mesmo ter um único colete salva-vidas, infelizmente, né? E aí a Julieta coloca: cresce a cada dia a desigualdade social sem a intervenção coerente dos governantes, né? Uma forma de protesto muito bem colocada aqui pela professora Julieta. E aí, professor Ronaldo Mota, né? Eu queria saber do senhor, como um profundo conhecedor do assunto, né? O senhor saberia nos informar como ficará a situação daquele aluno que não conseguiu acompanhar as aulas online? O que o senhor poderia falar para a população em relação a isso? Microfone. Aí, acho que agora entrou, né? Desculpa. Esse é um outro dilema grande, né? Que envolve aí a sociedade de um modo geral, né? Nós entendemos que a exclusão que esse sistema, né, online está provocando, por consequência da pandemia, há uma necessidade do afastamento social, mas, por outro lado, a falta de condições que os governos não estão dando, né, às famílias, tanto do ponto de vista do emprego formal, da renda básica, né, para aqueles que perderam o seu emprego ou que têm um trabalho informal e que não conseguem ter uma renda, né, mas também do ponto de vista da educação, de você não fornecer equipamento a professores, não fornecer condições para que os alunos possam acessar essas aulas. Ela está criando aí esse grande vale, né, do ponto de vista da educação no Brasil inteiro. Isso é inevitável, né? E por isso, o que nós achamos aí? Primeiro, né, nós achamos que os governos deveriam ter sido sérios e ter suspendido o ensino público, certo? Não deveriam ter brincado com a educação, com o faz de conta da educação, ou seja, tentando dizer para a população que o esforço está sendo válido,
né, que isso é válido, que a aprendizagem está ocorrendo. Né? Nós achamos que é um faz de conta e esse faz de conta está tendo consequências. Então, a primeira coisa, nós achamos que deveria ter suspendido o ano letivo, né? Ou parte do ano letivo, até que as coisas pudessem se normalizar. Certo? Bom, em meio a essa situação, o que é possível fazer? Nós achamos que há uma necessidade de, ao voltar às aulas, de você proporcionar aos alunos aulas em períodos contrários, né, reforço, e para isso vai ter que ser dado condições para que esses alunos possam ficar também nas escolas, né? Mas que você tente reverter a diferença do ponto de vista da educação, da aprendizagem, principalmente com amplos setores das massas dentro das escolas. Não estamos falando de 10%, 20%, nós estamos falando de algo superior a 50% de alunos que não estão nessas aulas online, que, portanto, não tiveram conteúdo algum. Mas, ao mesmo tempo, é que nós também não podemos dizer para o aluno simplesmente, ó, eu não consegui encontrar, a escola não conseguiu encontrar, reprove esse aluno. O governo do Estado, inclusive, fez essa medida para o setor do EJA, né, do ensino de jovens e adultos, né, o antigo supletivo. Né? Como esses cursos são semestrais e terminaram agora em julho, ou estão terminando agora em julho, né? Qual foi a medida que o governo baixou aí por decreto, né? Se esses alunos não tiveram nenhuma forma de acesso nesse período, esses alunos são reprovados e matriculados automaticamente na mesma série para o próximo semestre. Ou seja, nós estamos dizendo que para esses alunos que não tiveram nenhuma condição de acessar, nós estamos dizendo a eles que eles voltem o semestre que vem. Né? E que no semestre que vem, onde as aulas estão previstas para apenas uma parte, né, que esses alunos tenham as condições de acessar as aulas. Né? Ou seja, o problema persiste. Né? Então, nós achamos que é uma exclusão violenta que o governo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o governo Dória, está fazendo já com esse setor. É o exemplo que está sendo dado aí como medida da Secretaria de Educação e por determinação de governo, né, de política do governo do Estado, tá certo? Que é de simplesmente fazer a reprovação. Certo? Então, pergunto, não teria sido mais válido ter suspendido, né, o semestre letivo, no caso, do setor de jovens e adultos? Né? Para que prolongar, para que, né, fazer essa situação em que joga mais exclusão para aqueles que exatamente uma grande quantidade de estudantes que não conseguiram acompanhar de forma alguma, né, o ensino, seja ele da forma como foi dado. Né? Ok, eu acho que a gente comunga aí do mesmo pensamento e, enquanto professor e psicólogo atuante da Rede Municipal de Araraquara, o que eu venho observando é um número muito crescente, né, de jovens e adolescentes aí procurando aí os serviços de saúde, seja ele público ou privado, né, que são os locais onde eu trabalho, em decorrência aí do nível elevado de ansiedade, muitos acabaram desenvolvendo aí síndrome do pânico, quadro depressivo, né? Porque à medida que você não sabe, vai voltar, não vai voltar, tem mais 15 dias, tem mais 7 dias, e, gente, isso gera uma ansiedade, uma confusão tão grande na cabeça dessa criança, desse adolescente, dessa família, que o resultado final mesmo é o desenvolvimento, aí, infelizmente, de uma patologia, o que faz com que aumente mais ainda o número de pessoas medicalizadas e pessoas jovens. Tudo isso ocasionado por uma incompetência, e aqui eu me permito dizer, porque estou no meu canal, me permito falar isso, por uma incompetência aí dos nossos governantes, né? Então, além de trazer toda essa situação negativa, né, no que diz respeito à saúde, isso vem afetando a educação e, consequentemente, a saúde das pessoas envolvidas na questão da educação, seja os alunos, a família e nós, professores. Tá? A Cleonice, ela coloca que você a representa, a professora Ana Paula coloca parabéns, a Sirlene dá boa noite, a Edenilda coloca saudades de você, companheiro Ronaldo, está certíssimo.
E tem o Tarso aqui, que ele coloca um dado, né? Perto de 55% dos meus alunos não têm contato com as atividades propostas nas minhas aulas. E aí, provavelmente, pelo que o professor Ronaldo muito bem colocou aqui, muitas vezes por não ter a ferramenta, por não ter o dinheiro aí para pagar a sua internet, dentre outras situações sociais que a gente sabe que os nossos alunos vivenciam. A Nilza coloca muito bem, Ronaldo, sem condições de voltar às aulas, sem vacina, né? O professor colocou muito bem. A Sabrina Brito coloca boa noite, o Valdir coloca estamos com você, e o Moisés Filho coloca boa noite. O Valdir, que é de Valdir Souza, que é de São Carlos, não sei se o Valdir é nosso colega professor também, mas boa noite, Valdir, né? Seja bem-vindo. Chegamos no final aí do nosso bate-papo, foi muito prazeroso, né? Passou muito rápido, nem percebi, né? Mas eu gostaria, para finalizar, antes da gente fazer as considerações finais, professor Ronaldo, eu gostaria de saber do senhor se tem alguma coisa que não foi contemplada nessa reflexão, nesse diálogo, que o senhor gostaria de colocar, né? Que seja importante para a gente poder ir para as considerações finais. Se tiver algo, eu gostaria que o senhor colocasse. Uhum. Um abraço aí a todos os meus colegas professores, tá? Alunos até, eu vejo alguns aí que entraram, né? Tá certo? Valdir, Nilza, tá certo? Moisés, a Rosana, o Tarso acho que eu já havia falado, né? Tá certo? Mas é assim, ó, é um pouco do que você falou, né? Eu acho que é muito importante, gente, que a gente entenda que a nossa organização política, né? Como eu disse aqui, eu sou um profissional da educação há mais de 30 anos, mas eu não me furto, né? No dever que eu tenho de organizar, né, a sociedade, de nos organizarmos enquanto sociedade, né, enquanto uma categoria importante, ou quanto cidadão, né, no sentido de que a gente possa politicamente fazer a pressão em relação aos governos, né? Então, fazer a pressão sobre esse governo Bolsonaro, né, que, pelo menos a nossa posição, é uma posição de uma verdadeira catástrofe desse governo, né? E por isso nós somos fora Bolsonaro, fora Mourão, né? Pode desagradar muitos, mas essa é a nossa posição. Nós achamos que esse governo é muito responsável pelo genocídio que está acontecendo em nível nacional, né? Não é à toa que nós somos o segundo país no sentido de mortes e de contágio. Então, alguma coisa tem que estar de errado nesse país. Nós vamos seguir os Estados Unidos, ou seja, talvez nós queremos o posto dos Estados Unidos, né? Bolsonaro aqui, Trump lá, é uma catástrofe única, né? Para a América como um todo, né? De norte a sul, tá certo? Então, nós temos que nos organizar, nós temos que nos organizar para resistir, né? Para resistir à retirada de direitos que estão ocorrendo, né? Como trabalhadores que nós somos, né? E exigir dos governos, né? Municipal, estadual e também federal, né? Que a necessidade econômica, ou seja, a ajuda econômica, o auxílio econômico, ela não é uma caridade, ela é uma necessidade para todos os cidadãos que contribuem, né, com a sociedade, contribuem com o país não é um ser abstrato, né, o país é formado por nós, e nós construímos o país, e o país tem que ajudar a sociedade, né, e nesse momento nós vivemos uma situação excepcional de emergência, e, portanto, ter uma ajuda econômica para que as famílias possam se manter na quarentena, possam se manter com uma certa dignidade enquanto essa situação perdurar, é uma obrigação, né? E, portanto, tem que ser a nossa reivindicação. Isso ali, ao meu ver, a tudo. A saúde, a questão da educação, em relação a tudo. Tá certo? Então, é um pouco... Isso acho que é muito importante, né? Tá certo? A gente refletir, nós temos que estar na luta, né? Nós temos que estar organizados. Nós não podemos ficar aqui assistindo de camarote, né? Professores, estudantes, trabalhadores de um modo geral. Nós temos que ser atores ativos nesta luta pela transformação, né? A transformação não cabe a uma pessoa, não cabe a duas pessoas, cabe a todos nós. Nós todos precisamos nos mobilizar. Então é o chamado que a gente faz, né? Isso.
Ok. O Valdir Souza coloca parabéns, Ronaldo Mota, sempre nos apoiando e esclarecendo fatos, né? Ele representa professores e a educação pública, né? Sobretudo a educação pública, eu diria que do nosso país, né? Acrescentando a fala do professor Valdir, e a questão da educação pública aqui no nosso estado. Então, estamos muito bem representados aqui pelo professor Ronaldo Mota. Então, hoje eu conversei com o professor Ronaldo Mota, que é graduado em Química e Matemática, mestre em Ensino de Química pela Universidade Federal de São Carlos e conselheiro estadual da APEUESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Então, professor Ronaldo, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações prestadas aí à nossa população. E para a gente encerrar, se o senhor quiser fazer aí as considerações finais, depois das considerações finais, eu só gostaria de fazer um convite para a gente encerrar aí o nosso bate-papo de hoje, que foi extremamente produtivo e esclarecedor para toda a população. Microfone. Ronaldo, microfone. Isso. Então, agradeço aqui poder estar participando desse bate-papo, né? Me coloco à disposição para que a gente possa conversar outras vezes, né? Agradeço muito você, a Paulo, por ter intermediado, por ter aberto esse espaço aí para nós, né? Podermos conversar, né? Acho que é um tema bastante atual, né? Então, fica aqui o meu abraço a todos os que acompanharam, que ouviram, né? Que contribuíram de alguma maneira, tá certo? E todo o carinho aí que a gente está vendo aí nas congratulações aí dos participantes aqui pelo chat, ok? Muito obrigado, tá? Um abraço, uma boa noite. Ok, eu também agradeço a todos os internautas pela paciência, pela contribuição, né, com as questões, e gostaria de deixar um convite aí para amanhã, terça-feira, às 19 horas, né, teremos uma live cujo título é Contribuição do ACS, do Agente Comunitário de Saúde, na equipe de saúde da família, possibilidades e desafios. E aí teremos a colaboração aí da Daniela Tedeschi, que é agente comunitária de saúde aqui de Araraquara, graduada em gestão pública, doula e apoiadora de aleitamento materno. Então, aguardo vocês amanhã, quem puder assistir, né, amanhã às 19 horas. Aqueles que não puderem assistir, todas as lives elas ficam disponibilizadas aí, tanto no meu Facebook quanto no meu canal aí no YouTube. Então, vocês terão acesso a esse material e a todos os materiais que já foram publicados e os que irão ser publicados. Então, professor Ronaldo, muito obrigado, muito grato aí pela contribuição e um forte abraço aí a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.